Eu não sei de onde você é, mas se me disseres que amas futebol, mas não gostas de Lionel Messi, you have a problem. Who's the best player of all time? Lionel Messi. Lionel Messi. 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 craque, superdotado, menino prodígio e autista. Diagnosticado aos 8 anos de idade com síndrome de Asperger, conhecida como a fábrica de gênios, os físicos Albert Einstein, Isaac Newton, o biólogo Charles Darwin e o pintor renascentista Michelangelo foram portadores da doença. Além do diagnóstico da síndrome de Asperger, Messi, na infância também sofreu de acondroplasia e foi tratado em Barcelona. Eu sou o professor Evaristo, esse é o Biodala e hoje falaremos sobre as doenças do gênio argentino. Não saia daí! A síndrome de Asperger é um transtorno neurobiológico oriundo de uma desordem genética que é enquadrada dentro dos transtornos globais do desenvolvimento e é classificada como uma forma menos agressiva do autismo. Caso você não saiba, o autismo é um fenômeno patológico caracterizado pelo desligamento da realidade exterior e a criação mental de um mundo autônomo. O paciente autista vive tecnicamente num mundo ilusório que ele cria na mente, se desligando assim do mundo real. A síndrome de Asperger, assim como o autismo, foi incorporado a um novo termo médico, chamado transtorno do espectro do autismo, que em linhas gerais é definido pela presença persistente de deficiências na interação social e em muitos contextos da vida diária desses pacientes. A síndrome de Asperger, diferente do autismo clássico, não acarreta nenhuma debilidade mental ou da linguagem do indivíduo. A doença afeta geralmente pessoas do sexo masculino com dificuldades de socialização, gestos repetitivos, estranhos interesses. Os sintomas da síndrome de Asperger podem variar de pessoa para pessoa, variando também a sua intensidade e a sua gravidade. Os sinais mais comuns são: primeiro, problemas com habilidades sociais. Crianças com a síndrome de Asperger geralmente têm dificuldades de interagir com as outras pessoas, e isso faz com que elas se comportem de maneira estranha diante de certas situações sociais. Por exemplo, é muito comum que os pais dessas crianças tenham que avisar para elas o tempo todo para não atrapalharem a fala de outras pessoas, para esperarem a sua vez de falarem enquanto as outras pessoas estiverem mantendo um diálogo. Essas crianças têm dificuldades em iniciar uma conversa ou manter uma conversa. Isso faz com que elas tenham poucos amigos e passem a maior parte do tempo sozinhos. Além disso, a empatia não é uma habilidade muito presente. Para eles entenderem o que as outras pessoas estão a sentir, isso precisa lhes ser comunicado o tempo todo de forma clara. Por exemplo, se eu tiver que visitar alguém que perdeu um ente querido, eu já vou com aquele semblante meio triste, né? Meio que... muita coragem, a vida é mesmo assim. E tudo mais, você entendeu? Se você levar o Messi na mesma situação, você teria que avisar para ele que essa pessoa está triste por ter perdido um parente, para ele se comportar de maneira mais comovente possível. É assim que acontece nas pessoas com Asperger. Segundo, comportamentos repetitivos. Crianças com essa condição podem desenvolver um certo comportamento anormal que envolva movimentos repetitivos. A fixação de Messi pela bola explicaria um pouco sobre o assunto. Apesar do seu talento inegável, o comportamento do camisa 10 argentino dentro do campo é revelador sobre o aspecto da doença. Os autistas estão sempre procurando adotar um padrão e repeti-lo exaustivamente. Messi sempre faz os mesmos movimentos. Ele sempre vai pela direita para fazer a finta e quando vem para a esquerda faz aquele golo de cavadinha que é típico dele, né? Aquele golo que já nos prejudicou tanto. A maioria dos autistas tem memória descomunal. Messi provavelmente conhece todos os movimentos que ele precisa fazer antes de balançar a rede. É como se ele conhecesse todos os movimentos do goleiro. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Ele apenas repete um padrão conhecido e quando entra na área, ele sabe que vai fazer gol e comemora com aquele sorriso típico de autista, de quem cumpriu a sua missão e agora está aliviado. Terceiro,
Apego a rotinas e práticas. Crianças com síndrome de Asperger desenvolvem rotinas que posteriormente elas se negam a deixar. Como, por exemplo, a ordem exata com que elas se vestem. Se uma criança, ao longo da vida dela, ela desenvolver a rotina de que ela primeiro coloca as meias, depois a calça e depois a camisa, ao longo da vida dessa criança, você nunca vai ver o inverso, ou nunca vai ver essa ordem a ser desestabilizada. Se ela sempre coloca primeiro as meias, depois as calças e depois a camisa, você nunca vai ver na vida desse indivíduo a colocar primeiro a camisa, depois a calça e depois as meias. Eles são obcecados por ordem, são obcecados por organização. Mesmo aquelas atividades que não fazem parte da rotina, ainda que elas sejam prazerosas, elas precisam ser pré-programadas. Inclusive, certos autistas no início, até para fazer sexo, eles precisavam colocar na agenda, precisavam programar antes. Enquanto que a malta aqui, né, olhou, sorriu, tá combinado. Quarto, dificuldades de comunicação. As pessoas com síndrome de Asperger costumam a não manter contato visual quando falam com alguém. Eles têm dificuldades em utilizar expressões faciais, em utilizar gestos e também em compreender certas expressões em determinados contextos sociais. Por exemplo, se eu for para o meu pai e pedir alguma coisa para ele, e pedir, pai, eu preciso de $100. Se ele fizer isso, eu já sei que ou o dinheiro é muito e ele não vai dar, ou ele não tem e não vai dar. Para todos os casos ele não vai dar, né? A expressão facial dele já indica negação. Se você colocar o Messi na mesma situação, se o Messi for pedir $100 para o pai dele, que é pouco provável, já que o cara é um milionário, mas tudo bem, esse é o exemplo. Se o Messi for pedir $100 para o pai dele e o pai dele fizer, ele não sabe, não vai conseguir compreender se aquilo é um sinal de aceitação ou um sinal de negação. Quinto, fixação por uma área de interesse. Os indivíduos com a síndrome de Asperger costumam a eleger uma única área de interesse por onde dedicam toda a sua força e toda a sua dedicação. É por isso que eles acabam conseguindo grande sucesso profissional, mesmo com uma certa dificuldade de interação social. E os exemplos para esse caso são muitos. É só olharmos para os indivíduos que receberam o diagnóstico dessa doença. Isaac Newton nos ensinou a lei da gravitação universal. Einstein nos ensinou o princípio da relatividade. Van Gogh foi um pintor famoso. Charles Darwin nos ensinou o modo como evoluímos. Michelangelo foi um escultor renascentista. Bill Gates inventou a Windows e é o patrono da Microsoft. E Lionel Messi, esse você já sabe. Lionel Messi into the area. Now they have to watch the steps. Oh, magical Messi! Messi! Who is the best player in the world? Stunning! Just stunning! How much longer can this guy keep improving? I mean, look at this from Messi. Look at this, Rob. He leaves one. He leaves two for them. Takes on three. Takes on four. Beats the goalkeeper. You are watching possibly the greatest footballer ever at the absolute peak of his powers. And Messi steps up to the plate just when Barcelona needed him most. This man is just unstoppable. Could this be the hat-trick before half-time? Oh, brilliant! An audacious chip from the magical Lionel Messi, the most talented footballer of his generation. So, at the moment, he is far the best player I've ever seen. Os indivíduos com a síndrome de Asperger acabam por desenvolver um interesse intenso, quase compulsivo por certas áreas. Por exemplo, a médica que acompanhava Lionel Messi lá na Argentina, outro dia relatou que quando o argentino chegasse com seu pai para a consulta, ele sempre vinha acompanhado de uma bola. E mesmo quando a médica pedisse para que ele se deitasse na cama, a fim de que fosse avaliado, a fim de que fosse analisado, ele ia para a cama com essa mesma bola. A médica tinha que pedir que ela deixasse a bola, que depois lhe seria devolvido. O azar do Real Madrid começou muito cedo. 6. Problemas de coordenação. Os movimentos das crianças com a síndrome de Asperger podem parecer meio desajeitados ou constrangedores. Quem assistiu The Good Doctor sabe que o Dr. Sean Murphy ele tinha um modo de caminhar meio esquisito, meio desajeitado, meio desequilibrado. Só que no argentino isso se tornou uma vantagem.
a descoordenação de Messi, ao receber um pouco de velocidade, se transformou em arte. Absolutely brilliant. That goal was a work of art. Takes it all comes Lionel Messi and then passes it into the goal. There he goes. Messi takes it all comes. Messi keeps going. That is the only way to stop it. It's Messi, and it's Messi. Messi tries. Messi can do. Now Messi. 2-0 first leg deficit. Messi. Messi. Here he is again. That's astonishing. A causa exata da síndrome de Asperger, assim como do transtorno do espectro do autismo, ainda não é conhecida. Porém, os cientistas acreditam que uma anormalidade no cérebro das crianças seja a causa mais provável. O diagnóstico geralmente é feito por uma equipa multidisciplinar, constituída por um neurologista ou psiquiatra, psicólogos sociais, psicólogos educacionais e psicólogos clínicos. Esse diagnóstico geralmente é feito na infância. Lá quando a criança entra na escola, que fica mais nítido a dificuldade de interação social. Estes profissionais aproveitam esses momentos em que a criança vai ser englobada num meio em que vai haver outras crianças para tentarem perceber as dificuldades que essa criança vai ter. Embora as causas do autismo e do Asperger ainda sejam obscuras para a medicina, existe uma forte ligação entre a genética e o problema. Tanto mais que aqueles pacientes que têm ou tiveram algum parente próximo com algum tipo autista, esses apresentam maiores chances de manifestar o problema. No início falei que além do diagnóstico de Asperger, o argentino também recebeu o diagnóstico de acondroplasia, que acabou por ser tratado em Barcelona. A acondroplasia é a forma mais comum de nanismo. É uma síndrome genética que impede o desenvolvimento normal dos ossos longos, principalmente o fêmur, que é o osso da coxa, e o húmero, que é o osso do braço. Isso acontece porque há uma aceleração na ossificação das cartilagens que formam os ossos, que é uma coisa que chamamos de ossificação endocondral. E isso faz com que as diferentes partes do corpo cresçam de maneira desigual. Além da baixa estatura, pessoas com acondroplasia apresentam tronco pequeno, pernas e braços curtos, movimentos limitados a nível do cotovelo, cabeça desproporcional e testa proeminente e pernas arqueadas. A acondroplasia tem causa essencialmente genética e podem ser passados para os indivíduos por dois modos. Primeiro, naqueles casos que são hereditários, ou seja, em que os pais passam para os filhos, a transmissão é feita por herança autossômica dominante. Tradução: basta o pai ou a mãe ter um gene defeituoso para o filho manifestar a doença. Segundo, boa parte dos casos de acondroplasia surgem por causa de uma mutação genética espontânea no gene FGFR3 durante a concepção. E isso não depende de haver ou não na família algum parente que tenha a doença. Nesse caso, o pai e a mãe são totalmente saudáveis, são altos, e o filho nasce então acometido com a acondroplasia. Aqui em Angola, os pacientes que são portadores de acondroplasia, o pessoal geralmente chama eles de anões, palavra carregada com uma certa conotação depreciativa que danifica muito a autoimagem desses pacientes e a sua interação social. Então você que assiste aqui às aulas do Biodala tem que deixar de chamar desses indivíduos de anões. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado assim que a gente lançar novos vídeos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, que estarei deixando os contactos aqui na sua tela. Este é o Biodala, o primeiro canal angolano aqui no YouTube, dedicado no ensino de ciências biológicas e ciências médicas. Eu sou o professor Evaristo e espero ver você no próximo vídeo. Tchau!